Oi, gente, no vídeo de hoje tá mais intimista. Eu tô aqui no meu quarto, sentada, né? Tá tudo mais intimista. Hoje eu quero vir trazer um tema sobre que às vezes não é você não tá doente por culpa sua, é o ambiente que tá te fazendo. Eu quero dar um exemplo bíblico. Pra quem não sabe, eu sou cristã, isso é um fato. Contra fatos não há argumentos, eu não vou mentir em quem eu acredito. Na Bíblia fala sobre um cego, que Jesus ele vê o cego, ele tira o cego da aldeia que o cego morava, tipo a vida inteira. E lá fora que Jesus cura o cego. Gente, outra coisa, ver é diferente de enxergar, tá? Fica isso na sua cabeça. Ver é uma coisa, enxergar é outra. E aí, Deus cura o cego, né? Fora da aldeia, Deus tira o cego da localização geográfica em que ele morou a vida inteira dele, ok? A vida inteira. E Deus simplesmente tira de lá, e lá fora da cidade, da aldeia, Deus cura ele. E Deus pergunta, né? Jesus, o Filho de Deus. Jesus pergunta para ele: o que você enxerga? O que você enxerga? E ele fala: eu enxergo árvores andando. Sabe qual que é o problema, gente? Você pode enxergar árvores andando ao seu redor, mas o problema é quando as pessoas ao seu redor não enxergam árvore em você. Então, a mesma coisa que aconteceu com o cego, gente, aconteceu comigo. E pode ter acontecido com vários de vocês. Gente, às vezes o ambiente que você está inserido está te adoecendo. Às vezes você não tem depressão, ansiedade, às vezes você não tem tudo isso por conta de determinado fato, de determinada situação. Às vezes o ambiente, ou então você tem, porque, por exemplo, eu tenho a minha mochila. Na mochila carrega trauma, abandono, culpa, várias coisas. Mas você não pode potencializar a depressão, você não pode potencializar a ansiedade. E tem ambientes que te adoecem e você precisa sair desses ambientes. E quando você não tem força e não consegue sair desses ambientes, Deus ele te tira, ele te arranca do ambiente, entendeu? Por quê? Foi isso que ele fez com o cego. Ele tirou o cego, ele andou com o cego continuando cego. Quando saiu da aldeia, Deus curou o cego e levou e perguntou para o cego: o que você enxerga? Eu enxergo árvores andando. Mas o problema é que as pessoas que viveram a vida inteira com ele não enxergavam nele uma árvore de volta. O amor exige o equilíbrio perfeito entre dar e receber. O que isso significa? Significa que você tem que ter reciprocidade numa relação, seja de amizade, seja de familiar, parentela, seja amorosa. Você tem que ter reciprocidade, você tem que ter responsabilidade afetiva, entendeu? E você tem que acreditar que aquela pessoa consegue, entendeu? E você tem que cuidar daquela pessoa. E o cego vivendo a vida inteira dele num ambiente que tornava ele mais cego. Vocês entendem o ponto? O ambiente estava tornando o cego mais cego ainda. Por quê? Porque o ambiente estava adoecendo, potencializando a cegueira do cego, gente. E eu não tô falando de cegueira, se é que vocês estão me entendendo. Eu tô falando de coisas muito mais profundas que isso. Às vezes dói muito, gente. Dói muito, mas às vezes a gente precisa sair do lugar que tá adoecendo a gente, entendeu? Às vezes é necessário a gente ter nossa própria autonomia. Às vezes é necessário que a gente entenda que certos ambientes não estão te valorizando, estão te adoecendo, estão te piorando. Às vezes é necessário, às vezes é realmente necessário, entende? Então, por isso que Jesus tirou o cego e curou o cego lá fora. E aí Jesus cura o cego, o que você enxerga? Eu enxergo árvores andando. Pois é, mas quem conviveu com você a sua vida inteira não enxerga em você uma árvore em crescimento. E Jesus fala pro cego: não volte mais para a aldeia, não converse com ninguém da aldeia. Ou seja, gente, a partir do momento que você deixa o ambiente que está te adoecendo, não permita que esse mesmo ambiente volte. Não se permita voltar, aliás, para esse mesmo ambiente, e nem permite que esse ambiente volte. E esse ambiente pode ser pessoas, pode ser um ambiente mesmo, pode ser uma casa, pode ser o que for. Pode ser uma região, pode ser uma cidade, pode ser o que for, pode ser seus parentes. Gente, não permita que o ambiente volte a você, o ambiente que te adoeceu. E tampouco não se permita voltar ao ambiente que te adoeceu, entendeu? Tenha essa força dentro de você para não
não voltar a ser cego. Porque a partir do momento que Jesus falou pro cego, Jesus mostrou pro cego que o ambiente estava potencializando a cegueira dele. Jesus mostrou pro cego que ele enxergava as pessoas em crescimento como árvores, mas Jesus mostrou para ele que as pessoas não enxergavam ele da mesma forma, entendeu? Durante toda a vida dele, até aquele momento. E Jesus falou para ele que o ambiente estava desejando, sai do seu... Ele fala como? Não volte mais para a aldeia, não fale, não converse com ninguém da aldeia. Entendeu? Por que também não converse com ninguém da aldeia? Vocês querem saber por quê? Porque quando você tá no alto, todo mundo quer ser seu amigo, entendeu? Quando você tá lá embaixo, quando você tá assim, na sua pior fase, ninguém quer estar perto de você. Ninguém. Quando você tá cega, ninguém quer estar perto de você. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas quando você tá lá em cima, quando você enxerga e tem visão, quando você tá num alto nível ali, todos querem estar perto de você. Bom, esse foi o vídeo, eu quis trazer essa reflexão pra vocês, porque, gente, tem passado muito isso na minha mente ultimamente, sabe? Sobre ambientes que adoecem, sobre... Nas lives, eu também, né? TikTok, eu também tenho uma conta no TikTok, nas lives a gente fala muito sobre isso, sobre famílias que adoecem. Tem casos, gente, criminal sobre isso, né? Por exemplo, a mãe da Didi, a mãe lá, que fazia a filha ficar doente de propósito, sabe? Só pra chamar atenção e as pessoas se comoverem. Gente, de verdade, cuidado com o ambiente que você está inserido e tente enxergar. E se o ambiente está te adoecendo, se retire. E outra coisa, não volte mais para o ambiente que está te adoecendo. O maior erro das pessoas, às vezes, as pessoas até conseguem reconhecer, às vezes, que o ambiente está adoecendo, sabe? Mas as pessoas acabam cometendo o erro de voltar para esse mesmo ambiente. Não cometa esse erro. Porque se erraram com você uma vez, a culpa é do outro. Mas se erraram duas, a culpa é sua. Reflexão.